Olá pessoal, tudo bem? Sou o Leonardo do Sensor Geográfico. No último vídeo eu mostrei para o pessoal mais iniciante aí no PostgreSQL como copiar ou duplicar uma tabela no PostgreSQL. Eu quero continuar falando desse assunto hoje para mostrar que usando a mesma estrutura da consulta SQL para fazer a cópia ou duplicar a tabela, eu posso também gerar uma nova tabela dentro do meu banco de dados, a partir de uma ou mais tabelas que já existem no meu banco. Então, só para a gente relembrar, qual que é a estrutura que eu usei da consulta SQL para copiar uma tabela, né? Então eu tenho que usar o select. Aí aqui eu vou colocar os campos, né, que eu vou selecionar. Para dentro da minha nova tabela. A partir de uma tabela já existente. Então, se eu usar essa estrutura aqui, o que vai acontecer? Ele vai copiar, né? Vai copiar todos os campos dessa tabela existente para uma nova tabela. Joia. Mas eu posso alterar esses campos que eu quero e gerar uma nova tabela. Então, uma tabela diferente. Então, vamos mostrar aqui na prática como fazer isso. Eu tenho aqui o meu banco de dados. Tem aqui algumas tabelas que eu estou usando num trabalho que eu estou desenvolvendo. E eu tenho aqui uma tabela chamada tabela estados, que é essa tabela. Observe então que ela só tem o nome do estado, o nome da região e a sigla do estado. E eu tenho uma outra tabela, que é a tabela chamada tabela de população do IBGE. IBGE POP 2019. Que é essa tabela aqui, que ela tem a sigla do estado, o código do IBGE para o município, o nome do município e a população desse município para o ano de 2019. Então, o que eu quero fazer? Eu quero gerar uma nova tabela com a população dos estados para o ano de 2019. Importante destacar que ela não vai ser uma view. Então ela não é uma consulta aqui, né? Uma tabela, uma visualização que fica dependente das tabelas que já existem. Quando eu crio uma nova tabela, ela não é dependente das tabelas que foram utilizadas para ela ser criada. Então eu posso fazer qualquer alteração aqui, por exemplo, no exemplo que eu estou mostrando. Posso fazer qualquer alteração na tabela estados ou na tabela POP 2019, que a tabela que eu vou gerar agora, ela não vai sofrer qualquer tipo de alteração. Se eu estivesse gerando uma view a partir da tabela estados ou da tabela POP 2019, essa view seria alterada à medida que essas duas tabelas estivessem sofrendo alguma alteração. Vamos mostrar na prática, então, como que é feito. Então eu vou abrir aqui uma área de consulta. Eu já montei a tabela, a consulta, só para ficar mais rápido, para a gente não perder muito tempo. Vou trazer ela para cá e aí a gente explica ela. Então, o que eu tenho aqui? Eu vou selecionar o nome do estado. Eu vou fazer uma soma no campo de população 2019. Então, aonde que está essas informações aqui? Então, o F é a minha tabela Corona Estados. Então, ela está aqui. Posso ver aqui que ela tem um campo chamado nome de estados. Joia. O segundo campo que eu quero é o POP 2019. Vem da tabela POP. A tabela POP é a minha tabela TB-IBGE POP 2019. Está aqui. Então, essa tabela está aqui o campo população. Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar, a minha saída vai ter o nome do estado e a população para esse estado. Vai ser salvo
numa tabela chamada tabela estados.população. Vai ser chamado, então, vai ser salvo aqui nessa tabela estados não população, no mesmo esquema, ó, as tabelas estão todas no mesmo esquema, mas eu posso vir aqui e mudar o esquema se eu quero salvar essa nova tabela em um outro esquema, não tem problema algum. Aí aqui eu estou colocando algumas restrições, né? Então, o que eu preciso para essa tabela ser gerada? Que a sigla do estado na tabela estados, então tá aqui, ó, a sigla estado, seja igual o campo estado na tabela população, que é a tabela IBGE POP. Então se eu vier aqui, ó, o campo estado é a sigla do estado também. Então eu vou comparar a sigla do estado dessa tabela com a sigla do estado dessa outra tabela. Então tá aqui, ó, sigla do estado com a tabela estados. Aí eu estou pedindo para agrupar pelo nome do estado, para ele poder fazer essa soma de população, porque a tabela da população ela é uma tabela por municípios, e ordenar pelo número do estado. Então se eu executar essa consulta, então eu executei a consulta, deu tudo certo, vou dar um refresh aqui nas minhas tabelas, tá aqui, ó, tabela estados população, vamos ver. Ó, então o que eu tenho agora? Um campo chamado estados, um campo chamado soma, que é o campo de número de habitantes, né? Porque eu não dei o nome, eu poderia ter vindo aqui e colocado um nome aqui, né? Como população. Vou colocar como população 2 e executar novamente. Já, então tem o nome do estado, o número de habitantes, né, que eu chamei de população, ordenado pelo nome do estado, que foi o que a gente pediu aqui na consulta, ordenar pelo nome do estado. Certo? Então eu posso usar essa estrutura de copiar a tabela para criar uma nova tabela gerando uma consulta diversa aqui no meu banco. Eu posso criar a nova tabela a partir de uma, duas ou várias tabelas, criando o SQL aqui para gerar essa consulta. Bem, espero que esse material possa te ajudar, espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, manda aqui nos comentários se não ficou bem claro esse processo de criar essa nova tabela a partir de uma tabela já de uma ou de mais tabelas existentes no seu banco, que eu busco responder as perguntas para a gente conseguir desenvolver o nosso trabalho da melhor forma. Tá joia? Bem, obrigado por ter acompanhado, um abração e até a próxima.